Um ensaio sobre o mecanismo de objeto-relação da psique em associação ao coletivismo social, mentalidade de rebanho e problemas psicológicos que as minorias de enfrentam no mundo moderno. As mentes dos homens são principalmente subdivididas em três categorias, três fases, discriminadas pelos seus graus de consciência. O inconsciente coletivo, no qual todos os nossos principais instintos e arquétipos primordiais são depositados e operam nas profundezas da nossa psique. O inconsciente pessoal, no qual as próprias experiências e complexos do indivíduo se desenvolvem e manifestam na personalidade e comportamento. E a mente consciente, ou o ego, que é para todos os efeitos práticos a nossa melhor aproximação, ou mais superficial e imediata do eu ou eles. No indivíduo regular, comum, inalterado, que não tenha passado pelas fases de transmutação e individuação psicológica, segue-se que se deve procurar em validadores ou objetos externos a aprovação e confirmação de certos valores, perspectivas e opiniões que o indivíduo foi coagido a seguir. Note-se aqui que escolhi a palavra coagido de forma proposital. Quando se desconhece o conteúdo e a influência do inconsciente e a sua natureza primordial e instintiva no próprio comportamento, características e traços de personalidade que eventualmente se desdobram em valores e opiniões, isto não é diferente de ser forçado sem conhecimento algum a tais comportamentos, traços, valores e opiniões por forças externas. Natural, mais uma vez, que ao fazê-lo, o indivíduo, que é uma pessoa como qualquer outra, necessitada desses referidos validadores, tenha os seus valores e objetos internos validados, uma vez que a maioria das outras pessoas, dos outros indivíduos, está num estado semelhante ao seu, ou seja, inconsciente. O que se desenvolve é um sentimento de aceitação mútua num determinado grupo. A identidade começa a formar-se e o indivíduo tem um sentimento de pertença a esse grupo, o que reforça novamente no efeito cíclico o padrão de validação e confirmação de objetos externos que descrevi acima. No fundo, é isso que o coletivismo social engloba, em um dialecto menos vistoso, mentalidade de rebanho. No modelo junguiano de desenvolvimento psicológico, entende-se como o processo de individuação aquele em qual o indivíduo inicia primariamente inconsciente dos processos que ocorrem na sua psique profunda e começa aos poucos a ganhar a percepção desse referido estado. Ao trazer à luz da mente racional e consciente os mecanismos e funcionamento internos dos próprios conteúdos inconscientes, o indivíduo começa de novo o processo de transmutação psicológica, tal como ocorreu nos anos de desenvolvimento da consciência na infância, e entra novamente na fase de dissociação entre conteúdos inconscientes e conscientes. O ego, essa parte entendida como nós próprios, começa a dissolver-se em confronto com os ditos conteúdos. O perigo do desenvolvimento da psicose, nesta etapa, é muito real. Mas se a pessoa persistir no processo, ela ganha uma enorme vantagem em termos de comportamento, estabilidade emocional e uma sensação de controle de si próprio. Mas esse processo ainda apresenta uma ameaça final para o indivíduo, uma última troca, a da confirmação de objetos. A estrutura da psique no indivíduo que passou pela essa tarefa de individuação e passou pela primeira etapa de dissociação do ego ainda é exatamente a mesma do que a psique de um indivíduo que não passou por esses processos. A pessoa que se submeteu deve, mais uma vez, forjar para si própria um novo conceito de ego, um mais de acordo consigo mesmo, mais um original e único, não obstante. Mahatma Gandhi pode ter se referido a este conceito exato quando disse que, mesmo sendo uma minoria de a verdade continua a ser a verdade, implicando que a busca da realidade pessoal e sincera, representada por si mesmo, era toda a confirmação que o indivíduo iria precisar nesse processo, o conhecimento e a consciência justificados por si mesmos. Mas proponho que isso não resolve o problema da relação de objeto e da confirmação externa que ainda pressiona na psique do indivíduo. Só porque uma pessoa foi submetida ao processo da aquisição de um novo ego, certamente não governado pelo inconsciente, não propenso a ser coagido pela mentalidade de grupo, não significa que a necessidade intrínseca de validação, de pertencer a algo, tenha sido saciada. Proponho que esse indivíduo experimente a solidão e a alienação a um nível muito superior à de pessoas comuns. E isso é um problema real. Como correlacionar, encontrar sentido e compreensão numa realidade que só faz sentido para um indivíduo? Esse é o problema para o qual ainda não consigo encontrar respostas.